A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação na palavra do Senhor, para recebermos de Deus a sua vontade, a sua doutrina, o seu ensino e a sua resposta para tudo aquilo que precisamos. Eu convido você, nesse dia, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3 e partilhar comigo, neste momento, o ensino que o Senhor tem para nós e para o nosso coração. Salmo de número 3. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Eu queria meditar com você, nesse dia, sobre o seguinte tema: o Deus que nos faz andar de cabeça erguida. O Deus que nos faz andar de cabeça erguida. É o que nos diz o verso de número 3. Veja: mas fazes andar de cabeça erguida. Ou, em outra versão, Deus é quem exalta a minha cabeça. O verso 1 diz assim: muitos são os meus adversários. Quando muitos adversários nos cercam, quando muitos problemas se levantam ao nosso redor, quando muitas adversidades se erguem diante dos nossos olhos, a nossa cabeça se abaixa, a nossa fronte descai, o nosso semblante fica descaído, os nossos olhos fitam o chão e não o futuro e o horizonte que Deus tem preparado para nós. Qual é a reação que Deus tem e qual é o ensino que Deus tem para todos aqueles que, diante das crises que estamos vivendo no momento, diante desta pandemia que nunca cessa, diante de tantos problemas que se avolumam em razão do impacto desta pandemia, é esta: Deus toca no seu queixo esse dia e levanta sua cabeça para recobrar a sua fé e mostrar que você deve olhar adiante, porque ainda há muito o que Deus tem para fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas o que fez com que Davi tivesse a sua fé abalada? O que fez Davi baixar a sua cabeça? A Bíblia diz aqui que pelo menos 2 níveis de medo, 2 tipos de medo, ou 2 espécies de medo, fizeram com que Davi ficasse sem coragem, que Davi abaixasse sua cabeça. Veja, por exemplo, o versículo 1. Ele fala de um medo externo, de um medo físico, de um medo que estava diante dos olhos de Davi. Os seus adversários, os seus inimigos se avolumavam, aumentavam. Muitos eram os seus adversários. Mas há um outro nível de medo aqui também. Há um medo interno. Há um medo espiritual, há um medo que está alojado no coração de Davi. E quem nos informa isso é o versículo 2, quando diz: muitos estão me dizendo, Deus nunca o salvará. Observe que na sua Bíblia, logo após esse versículo 2, em algumas delas tem um sinal gráfico, que pode ser pausa ou selar. E a intenção aqui do autor é fazer uma pequena pausa aqui, por causa do drama, da tensão em que Davi está vivendo. Ele está cercado de inimigos, seus problemas se avolumam, e o seu coração não possui a fé necessária para enfrentar essa dificuldade. O contexto aqui é o seguinte: Davi teve o seu reino tomado por um golpe, justamente de seu filho Absalão. O contexto deste salmo nós encontramos em 2 Samuel capítulo 15.
Depois que Absalão invade Jerusalém e toma o reinado, Davi precisa fugir rapidamente com os seus súditos. A Bíblia diz que ele atravessa o vale de Cedron e que ele sobe o Monte das Oliveiras de cabeça baixa. Versículo 30 do capítulo 15 de 2 Samuel. Sua cabeça está coberta e todos que ali atravessam de cabeça baixa, coberta e chorando. Davi está humilhado. Davi está ofendido. Ele, no meio do caminho, encontra um antigo adversário dele, que ainda estava relacionado ou ligado a Saul, o antigo rei de Israel, Simei. Simei aparece para Davi e faz sérias acusações a ele. Ele diz para Davi: você merece o que está acontecendo com você. Você é um homem sanguinário. Você merece isso que está acontecendo. Você merece essa desonra. Você merece esses adversários se avolumando ao seu redor. Você merece perder o reino. Os soldados de Davi intentam calar a boca daquele homem. Mas o próprio Davi, que está humilhado, cuja cabeça está baixa, diz para não fazerem nada. Ele segue o seu caminho, se esconde em alguma caverna nos desfiladeiros de Manaim e por ali fica, aguardando a resposta de Deus. É naquela noite, é naquele momento de tensão, de drama, de uma grande crise que se instalou em seu reino, que Davi precisa recobrar a fé. Quando nós vemos esta pausa, nós percebemos que a vida, às vezes, em razão das crises, elas pausam uma vida frenética que nós vivemos. A crise vem e faz com que nós paremos e pensemos nas coisas. Talvez esta tarde, este dia, esta noite, esta manhã em que você está nos assistindo, seja o momento de você pausar e refletir no Senhor. Talvez você está vivendo uma crise, um conflito, um problema. Adversários, problemas estão se avolumando ao seu redor. E você precisa parar e pensar no Senhor e recobrar a sua fé. É isso que Davi, é esta situação que Davi está vivendo. Qual a consequência? O que acontece quando Davi passa por esse problema? Pelo menos 3 coisas você pode perder quando você vive uma pausa de incredulidade na sua vida. Pelo menos 3 coisas você pode perder quando você vive um momento de paralisia em razão da crise. Você pode perder o seu sono, você pode perder o seu poder, a sua força, e você pode perder o seu amor, a sua misericórdia. Veja que Davi perdeu o seu sono. O versículo de número 5 diz aqui, já fala, quando ele recobra o sono, ele recobra a sua capacidade de dormir. O versículo 5 diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Aqui, Davi já recobrou a fé e pôde dormir. Mas a noite anterior, ele não tinha condições de descansar a sua cabeça no travesseiro. Outra coisa que você pode perder num momento de crise é a força, é o poder. Antes de recobrar a fé, Davi não podia orar como ele ora agora no versículo 7. Levanta-te, Senhor. Outra coisa que você pode perder em um momento de crise é o amor. Você pode ser assaltado por um sentimento de amargura, de autopiedade, de autocomiseração. E voltar-se para si mesmo, no seu sofrimento e na sua angústia. Só que, quando Davi recobra a fé, o que nós aprendemos no versículo de número 8, parte B, é que mesmo angustiado, ele ora por aqueles que o traíram. O versículo 8 diz assim: a tua bênção está sobre o teu povo. Veja que 3 coisas maravilhosas Davi obtém depois que ele recobra a fé. Ele recobra o sono, ele recobra o poder, a força, e ele recobra o amor. O que nós devemos fazer para recobrar a fé, para recobrar a confiança? O que nós devemos e como Deus age para erguer de novo nossas cabeças no meio da crise, como ergueu a cabeça de Davi. E que nós possamos descansar nossas cabeças no travesseiro. E que nós possamos recobrar o poder para orar, para clamar ao Senhor. E que nós possamos recobrar novamente o amor e orar até por aqueles que nos ofendem. Pelo menos 3 verdades eu queria tratar com você esta tarde. 3 verdades que nos ajudam a erguer novamente a nossa cabeça, a recobrar a nossa confiança. Em primeiro lugar, Davi lembra da aliança e confia no Deus de promessas. Veja o verso 3, ele diz assim: mas tu, Senhor,
é o escudo que me protege. A palavra Senhor aqui, Yahvé, remete ao nome que é usado na Bíblia para se referir a Deus e às suas alianças. Yahvé, a aliança que Deus fez com Adão. Yahvé, ou Senhor, a aliança que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés e que Deus também pactuou com o próprio Davi. A palavra escudo aqui, o termo escudo que Davi usa, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 15. E ali o contexto é da aliança de Abraão. Davi, como um bom leitor da Bíblia, que conhecia bem o Pentateuco, a Bíblia que ele tinha à época, a palavra suficiente de Deus para ele naqueles tempos, ele se lembra, porque a Bíblia diz que é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos faz lembrar das verdades que Deus nos ensinou. E à medida que lemos a palavra de Deus, em momentos de crise, o Espírito Santo nos fará lembrar das verdades gloriosas do Senhor. Aquecerá o nosso coração e recobrará a nossa fé. É isso que acontece com Davi aqui. Quando ele cita a palavra escudo, Davi está se referindo a um termo usado na aliança de Abraão. Segundo Gênesis 15, Deus diz para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. E ali Deus diz para Abraão: pegue alguns animais, parta-os no meio, coloque uma banda na frente da outra, e nós firmaremos uma aliança aqui. A questão é que em Gênesis 15, e esta era a forma de realizar pactos naquela época da antiguidade, em Gênesis 15, Abraão é tomado de um sono profundo. E não é ele que atravessa os animais, os pedaços de animais, mas é um fogaréu com uma tocha que atravessa, representando o próprio Deus. Ali o que está sendo ensinado é que o próprio Deus é que se compromete na sua aliança com Abraão. Ele diz para Abraão não ter medo. Ele diz, Abraão adormece, é tomado de um sono profundo. E é o próprio Deus que atravessa os animais e firma uma aliança com Abraão. O que Davi está fazendo aqui é se lembrar da aliança com Deus. O que Davi está fazendo aqui é num momento de crise, num momento de tensão, no momento em que ele não consegue dormir, no momento em que ele não consegue clamar, onde há um temor externo, os inimigos se avolumam, onde há um temor interno, um temor espiritual, Deus não vai te salvar, ele se lembra da aliança com Deus. Veja que o que Davi está por trás deste texto aqui, o que Davi faz é lembrar da aliança que Deus fez com ele, em 2 Samuel, capítulo de número 7. Naquela aliança, Deus diz a Davi que faria dele rei, que faria de sua descendência uma descendência grande na terra, uma descendência de reis, e que faria de seu filho o próprio Filho de Deus. Davi está lembrando das promessas do Senhor. Davi está lembrando da aliança do Senhor. E veja que no verso 4 ele continua lembrando dessa aliança. No verso 4 ele diz assim: ao Senhor clamo, e do seu santo monte ele me responde. O santo monte é onde fica e estava a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25, o contexto desses salmos, vemos que Davi não leva a arca da aliança consigo, ele a deixa em Jerusalém. E ele desce o monte de Sião, Monte Sião onde ficava o palácio de Davi. O templo de Salomão ainda não havia sido construído, mas ali estava o tabernáculo. Ali estava a Arca da Aliança. Ali era o lugar onde faziam-se os sacrifícios. A aliança de Deus com Israel era marcada pelos sacrifícios de expiação. Você imolava um cordeiro sem mancha, matava ele e depositava nele todos os pecados do povo de Israel. Ali a aliança com o Senhor era confirmada. E o povo voltava a acreditar no Senhor, voltava a manter a sua firme fé em Deus, porque estava de forma aliançada com Ele. Isso nos mostra que Davi está voltando o seu olhar para o monte, voltando o seu olhar para o sacrifício, voltando o seu olhar para a Arca da Aliança, e está aprendendo que ele tem uma aliança com Deus. Davi está aprendendo aqui um novo tipo de espiritualidade. Davi não está mais agora na presença do tabernáculo. Davi não está na presença da arca. Ele está longe, ele não tem os utensílios. Mas Deus está ensinando ele a ter fé, ainda que ele não esteja no tabernáculo, ainda que ele não esteja no templo.
Nós vemos o Senhor Jesus ensinando a mesma coisa para a mulher samaritana em João capítulo de número 4. Ela pergunta ao Senhor Jesus: é neste monte que devemos adorar? É naquele lugar que devemos adorar? E Jesus diz para ela: não. Chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, por causa da sua aliança com o Senhor Jesus. Talvez você que está me assistindo agora, você está aí na sua sala, eu quero dizer o seguinte: neste mesmo lugar em que você está, neste mesmo sofá em que você se encontra, diante desta tela, diante deste smartphone, diante desta televisão, você pode clamar ao Senhor, você pode adorá-lo aí mesmo, porque você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Mesmo em meio à sua aflição, mesmo numa cama de hospital, você pode clamar o sangue de Cristo. Você pode fazer menção da aliança do Senhor, assim como Davi o fez e recebeu resposta e recobrou a sua fé. É isto que Davi está aprendendo, aliança com o Senhor. Ele está lembrando que o Deus de alianças provê um escudo, uma proteção, provê uma glória e provê um livramento. Qual é a nossa aliança com Deus? Qual é a sua aliança com o Senhor? Nós, diferentemente do povo judeu, no caso Davi, não sacrificamos animais, nem fazemos holocaustos de cordeiro sem mancha. Mas Davi aqui, ele confiava plenamente num sacrifício feito com sangue de animais. Muito mais nós, a igreja do Senhor, podemos recobrar a nossa fé, porque a nossa aliança, a nova e eterna aliança, não foi estabelecida com o sangue de animais. Ela foi estabelecida com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito mais razões nós, do que Davi, temos para recobrar a nossa fé em tempos de crise. Porque a aliança que foi estabelecida não foi uma aliança baseada em sangue de animais, mas no precioso sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, nos diz que nós não devemos temer, porque se Deus nos deu o seu único filho, como não nos daria também com ele todas as coisas? Você pode erguer a sua cabeça nesse momento de crise, recobrar a fé no seu coração, mandar embora este medo espiritual de que Deus não possa salvar, porque pela aliança do Senhor, Deus tem grandes promessas na sua vida. Pela aliança em Cristo Jesus, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem promessas para você. Assim como Davi atravessou o vale de Cedron, Jesus também atravessou. Na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele atravessa o vale de Cedron e que ele se dirige ao Monte das Oliveiras, assim como Davi neste salmo. Mas só que ele não vai de cabeça baixa. Ele não atravessa o Monte de Cedron de cabeça baixa. Ele não sobe o Monte das Oliveiras de cabeça baixa para o Getsêmani, onde ele se entrega à vontade de Deus. É verdade, Davi aqui conseguiu dormir, teve um sono profundo e levantou-se pela manhã porque Deus o sustentou. Jesus também entrou num sono profundo, mas num sono de morte, e Deus o ressuscitou, o levantou daquele sono para a glória eterna. Davi esteve numa caverna, foi colocado nela, fugitivo, desonrado, humilhado. Jesus também foi colocado numa caverna, num túmulo, mas de lá ele saiu ressuscitado, e agora ele reina para todo o sempre. Esta é a aliança gloriosa que nós temos. Esta é a aliança gloriosa que a igreja do Senhor tem. Você pode se arrepender dos seus pecados, confiar no sangue de Jesus e fazer parte desta gloriosa aliança. A aliança de Deus provê para nós uma proteção, honra e livramento. Veja o que Davi diz quando ele se refere no versículo 3 sobre o Senhor. Ele diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo e me protege. A palavra escudo aqui não é aquele escudo de defesa que as tropas usavam para ficar atrás das barricadas. Não. Esse escudo aqui é um escudo de ataque. É um escudo em que você avança para enfrentar o exército inimigo no seu próprio campo de batalha. O que Davi está dizendo aqui
é que Deus é a sua proteção. Deus é o seu escudo, mas ele não vai ficar parado naquela caverna. Ele vai sair dali e Deus lhe dará a vitória e restabelecerá, restaurará o seu reinado. Eu quero dizer para você essa tarde que Deus, esta noite, este dia, este momento em que você está assistindo, que Deus, o Deus da aliança, é o seu escudo. E esse escudo significa que você pode avançar na sua vida. Eu não sei que tipo de problema você está passando, ou que tipo de angústia tem subido ao seu coração, mas levante a sua cabeça. Deus quer erguer a sua cabeça hoje, e quer dizer para você que Ele é o seu escudo, Ele é o Deus da aliança, Ele é o seu escudo. Avance, ande um passo após o outro, e Deus lhe dará a vitória. A Bíblia diz aqui também, nesta aliança, que Deus é a sua glória. Veja o que Davi diz no versículo 3. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. A questão aqui é a seguinte: a glória para Davi era o seu reino. A glória para Davi era o seu filho Absalão. Mas aquilo que ele achava glorioso, o seu reino, os seus filhos, não eram a verdadeira glória que ele deveria acreditar, no que ele deveria se gloriar. Davi perdeu o seu reino e se vê humilhado. O seu próprio filho o traiu. Nós, os seres humanos, pecadores, temos a tendência de levantar em nossos corações ídolos. Coisas que nós entendemos que são gloriosas para nós. Coisas que perecem nesta vida. Tudo que existe neste mundo, tudo, a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Não há nada pelo qual nós podemos nos gloriar aqui. A nossa glória é o Senhor. O Senhor não pode perecer. O Senhor é eterno. Ele é a nossa glória. E de uma forma dura, Davi aprendeu essa lição. Davi está recobrando a sua fé e dizendo: o Senhor é a minha glória. Embora tenha sido me tomado o reino, embora eu esteja humilhado de cabeça baixa aqui, o Senhor é a minha glória. E por isso eu posso levantar a minha cabeça. Meu querido, minha querida, deposite toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. Não deposite a sua confiança em carros e cavalos. Não deposite a sua confiança em um projeto, em um bem material, em nada neste mundo que possa perecer. Todas estas coisas, seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus bens, Deus saberá guardar conforme a sabedoria dele. Mas volte o seu coração para o Senhor. Glorie-se nele, glorifique a ele. Creia somente nele, entregue-se a ele, que o seu coração possa se encher desta glória poderosa no Senhor. A terceira coisa que o texto nos diz aqui é que esse Deus da aliança, que é o nosso escudo, esse Deus da aliança, que é a nossa glória, esse Deus também é a nossa resposta. Veja o que ele diz no versículo de número 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder o seu clamor. Deus é a sua resposta. A resposta vem do Senhor. O Salmo 121 diz que nós elevamos os nossos olhos para os montes e dizemos: de onde me virá o socorro? O próprio Salmo responde: o meu socorro vem do Senhor. A nossa resposta vem do Senhor. É aqui que Davi começa a recobrar aquilo que ele havia perdido. Ele recobra o sono, então ele pode dormir. Ele recobra o poder, a força, então ele pode clamar. Ele recobra o amor, então ele pode interceder, inclusive, pelos seus inimigos. Nós precisamos recobrar a nossa fé. Embora os inimigos se avolumam ao nosso redor, o nosso coração precisa estar firme no Senhor, cheio da confiança no Deus da aliança. Aleluias. Davi conseguiu dormir em meio a uma tempestade. Ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Isto é prova que ao recobrar a fé, ele também recobra a sua saúde mental, o seu equilíbrio mental. Veja, queridos, o sono é muito importante. E em momentos de crise, você deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. O que Deus está dizendo para você hoje é: olhe para o Senhor da aliança, aquele que é o teu escudo, aquele que é a tua glória, e de onde vem a sua resposta.
Jesus pôde dormir num barco em meio à tempestade, porque Deus era a glória dele, Deus era o escudo dele. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 12, pôde tirar uma soneca quando estava preso nas prisões romanas, cercado por 4 quaternos de soldados, com o decreto de sua morte para o dia seguinte. Ele pôde descansar ali. Esta é a ideia de descansar no Senhor, de confiar plenamente nele, no Deus que é o seu escudo, no Deus que é a sua glória, no Deus que é a sua resposta, no Deus da aliança com o Senhor Jesus. Descanse no Senhor. E assim como Jesus acalmou a tempestade depois de tirar uma soneca, assim como Pedro foi liberto, obteve um livramento da prisão após tirar um pequeno cochilo, durma, porque a alegria vem pela manhã e Deus restaura suas forças para enfrentar as suas adversidades. O medo foi convertido em coragem. Veja que do versículo de número 6, Davi agora clama como Moisés clamava. Do versículo de número 7, ele clama como Moisés clamava. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quando nós estamos passando esses momentos de crise, quando nossa cabeça está baixa, nem orar nós conseguimos. Mas ao recobrar a nossa fé, lembrando-nos do Deus da aliança, nós podemos clamar ao Senhor. Moisés, quando estava no deserto, era guardado por uma coluna de fogo. A Bíblia diz que quando ele se levantava pela manhã, ele dizia: levanta-te, ó Deus, e dissipa todos os nossos inimigos. Esta é a mesma oração que Davi está fazendo aqui. Levanta-te, Senhor, porque do Senhor virá a vitória. Você pode clamar assim. Eu não sei que tipo de problema você está passando. Clame ao Senhor. Diga para Ele: levanta-te, Senhor, porque de ti virá a minha vitória. A palavra de Deus diz também que Davi não foi tomado de amargura, não foi tomado de autopiedade, não foi tomado de autocomiseração. Ele, depois que recobra a sua fé, ele ora pelos seus adversários, ele ora pelos seus inimigos. Veja o versículo de número 8, ele diz assim: a tua bênção está sobre o teu povo. Este mesmo povo era o povo que agora estava com Absalão, que havia se rebelado com ele, que havia se aliançado com Absalão. Mas Davi agora, com a sua fé recobrada, crendo que Deus lhe dará o livramento, que Deus exaltará a sua cabeça, ele pode orar por aqueles que o perseguem. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, mostra exatamente isso. O jovem Timóteo estava temeroso sobre as perseguições que estavam acontecendo na igreja. E o apóstolo Paulo se volta para ele no versículo 7 do capítulo 1 de 1 Timóteo e diz: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Não, Deus te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Veja como é interessante isso. Não só poder para clamar, mas amor para enfrentar as adversidades. O que fez Jesus enfrentar a cruz e enfrentar o juízo de Deus foi o amor que ele tem, que ele teve e que ele tem por mim e por você. E no alto da cruz, assim como Davi está orando pelos seus adversários, mesmo sendo flagelado, mesmo sendo crucificado, Jesus se volta para eles e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O amor impede que a amargura se infiltre no seu coração, se aloje no seu coração. Talvez este seja um momento, não só para clamar pelo seu livramento, mas para clamar pelo livramento de pessoas que estão ao seu redor, de irmãos seus que estão precisando. Clamar por aquele que te humilhou, orar por aquele que foi contra você, ajudar aqueles que mais precisam. Davi recobrou a sua fé, voltou ao seu estado normal, e ele se levanta pela manhã, agora para enfrentar os seus adversários. O medo espiritual, o medo que alojava seu coração, o medo que o fazia baixar a cabeça, não existe mais. Ele pode levantar a cabeça com dignidade, porque Deus o exaltará, e olhar de frente o seu problema e encará-lo com fé. Eu peço a você para que você levante a sua cabeça, levante o seu olhar, porque Deus é contigo. Deus é o seu escudo,
Deus é a sua glória e de Deus virá a sua resposta e o seu livramento. Recobre a sua fé, levante a sua cabeça, porque a vitória virá do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te apresento o teu servo e a tua serva neste momento. Se por acaso há alguém que está, Senhor, com a cabeça baixa, se sentindo humilhado, sentindo o impacto desta pandemia, o impacto na saúde, o impacto econômico, o impacto financeiro, Senhor, o impacto mental, o impacto psicológico, eu peço ao Senhor que restaure, Senhor, o vigor, recobre a fé, a força, a confiança e o amor. Oh Deus amado, te apresente a Ele como um Deus que é a proteção, que é o seu escudo. Te apresente a esta pessoa como um Deus que é a sua glória. E te apresente com a resposta e o livramento que o Senhor tem para cada um. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.